É bem diferente de um sonho. Não dói, não tem a ansiedade típica de uma alucinação. Ao contrário, quem passou por uma experiência de quase morte fala em tranquilidade e nenhum medo. E da sensação bastante real de experimentar uma outra vida além desta que conhecemos. Seria possível? A pesquisa sobre o assunto é recente. Faz pouco mais de 20 anos que um médico americano publicou o primeiro livro sobre as experiências de quase morte. Além dos relatos de pacientes, sabe-se quase nada. E do ponto de vista médico, esses ensaios para a morte não passam de imagens liberadas pelo próprio cérebro. Em São Paulo, fomos encontrar o neuropsicólogo Cláudio Guimarães, um médico especializado no estudo da linguagem e da memória. Dr. Cláudio pertence ao grupo dominante da ciência, que acredita não haver separação entre cérebro e mente. Isso tornaria impossível uma situação de quase morte. Nós sabemos muito pouca coisa a respeito do funcionamento cerebral. Nós estamos começando, engatinhando, né? Mas com o que nós já sabemos, é possível perfeitamente explicar, né, essas vivências que essas pessoas têm, né, através de uma série de considerações a respeito do próprio funcionamento cerebral. A hipótese mais simples é que numa cirurgia, por exemplo, alguns anestésicos poderiam provocar alucinações. Mas há também uma outra explicação. A região do cérebro conhecida como lobo temporal, ao ser estimulada, pode provocar sensações muito parecidas com o que é descrito nas experiências de quase morte. O lobo temporal hiperestimulado, né, poderia provocar essa eclosão de memórias que estariam ali guardadas. Como se fosse aquele boneco que sai de uma caixinha, quando você tira a tampa, ele faz assim, né, isso poderia acontecer. O processo de resgate da memória é automático numa situação de perigo. Dentro do lobo temporal, a amígdala dispara o alarme que aciona o hipocampo. Ele funciona como um catálogo de todas as nossas memórias. Revela informações armazenadas em várias regiões do cérebro, inclusive imagens que foram registradas sem que a gente tivesse consciência. Por exemplo, a noção do espaço à nossa volta numa perspectiva bem mais ampla do que os nossos olhos veem. A sensação de ver tudo do alto poderia ser essa memória ativada e não uma saída do corpo. No contexto de uma neurocirurgia, existem situações onde o indivíduo está acordado, né? A cabeça dele está aberta, digamos assim, o cérebro exposto, né? Isso é feito já desde os anos 60. Né? E nessas situações, pesquisadores importantes referem que, dependendo da região estimulada, os indivíduos que estão ali no centro cirúrgico referem, por exemplo, que se sentem saindo fora do corpo, que se sentem vendo a experiência, ou melhor, a cirurgia, como se não fossem eles. Eu, como médica, explicaria o quê? Tem várias hipóteses médicas. Hipóxia, falta de oxigênio no cérebro. Bom, pelos medicamentos pode ser explicado como alucinação. Por quê? Porque são medicamentos, foram opiáceos, medicamentos que podem provocar alucinação. Mas era concreto demais, eram situações ricas em detalhes, aparentemente concretas. Para ser só alucinação, será? Que explicação que a senhora dá? Ah, é. Como é que uma pessoa está em coma no Rio de Janeiro e aparece lá em Porto Alegre? Dona Elza, avó de Ana Dulce, também custou a acreditar. Foi ela quem recebeu a visita inesperada. Vó Gorda, como é chamada, mora em Porto Alegre e não sabia que a neta estava internada no Rio em estado grave. A família tentou poupá-la do sofrimento, mas aos 77 anos, depois de achar que já tinha visto tudo na vida, Vó Gorda viveu uma experiência emocionante. Clareou meu quarto, mas não era luz acesa, assim. Aí clareou, quando clareou, assim, a minha porta estava meio aberta do meu quarto. Daí ela apareceu ali, uma pessoa
toda de azul, um lencinho atado assim, e com as mãozinhas assim. Daí ela ficou, aí eu olhei assim, digo, mas é a Ana. Daí ela diz, oi, vó gorda, tu é muito sabida. Ela tinha um costume de dizer para mim assim, tu é muito sabida. Aí eu quis falar com ela assim, mas por trás dela tinha 2 vultos, mas não deu para ver o que era. Era pessoa, mas ela vi bem como ela era, bem normal. E a fala dela, tudo igual. Daí eu pensei, o que será que é isso? Não? Aí quando eu quis falar com ela, ela desapareceu. Agora, ver as coisas, sim, sonho, isso é outra coisa, né? Mas ver de verdade é outra coisa, né? Eu estava bem lúcida, estava acordada, né? E clareou o quarto, e depois que ela sumiu, ficou escuro de novo o quarto. Aí não tinha mais claridade. A senhora, pelo jeito, então, agora não acredita mais só na ciência? Nunca acreditei só na ciência. A medicina é limitada. Alguns pacientes a gente consegue reanimar. Tem tudo para morrer. Tem tudo para morrer. E a gente consegue reanimar e consegue salvar. Outros não tem nada para morrer e morrem. A vida não nos pertence.